Olá, pessoal, esse é o Vamos de Vinho. Vocês estão só olhando para mim, a câmera está fechada na minha pessoa, porque nós temos uma convidada muito especial que vai explicar para vocês o que significa vinho orgânico, biodinâmico, natural. Nem a gente sabe direito, mas vocês vão entender com a nossa convidada. Então, vamos de vinho? Então aqui está a Liz Cereja, mas quem vai apresentar é o Rodrigo. Faça as honras, Rodrigo, nossa convidada especial, especialíssima, eu diria. Eu pedi para apresentar a Liz porque ela é uma pessoa que eu admiro bastante, que por meio de muito esforço, muito trabalho, está há quantos anos? Desde 2008? Sim, com a Enoteca desde 2008. Desde 2008, divulgando, criando de certa forma uma cena para os vinhos... que eu vou chamar de naturebas aqui, só para a gente cortar caminho. E acho que ela faz um trabalho admirável e que sem ela, muito dessa cena provavelmente não teria chegado onde chegou. Ela é dona de um restaurante que também vende vinho e de comida orgânica chamado Enoteca São Vincent. E mais importante, do meu ponto de vista, ela que conduz a Feira Naturebas, que está indo agora para a 12ª edição em junho, né? Sim. Tão importante, você foi para o Rodrigo, ele não deixou eu te apresentar. Eu tive que fazer toda essa introdução rocambolesca para deixar o Rodrigo te apresentar, Liz. Mas assim, ó, como eu já falei aqui, a gente já passou para esse atalho do Naturebas, eu vou voltar um passo atrás. Vamos lá. Eu acho que para o público é legal a gente ter um pouco de definição, assim, né? A definição de vinho orgânico ela é relativamente fácil de fazer, quer dizer, tanto as plantas quanto os métodos de vinificação não podem ter determinados químicos, etc. Hei de discordar. Mas eu explico. Ótimo. Não, então tá. Como eu penso, né? Assim, o orgânico, assim, o biodinâmico tem que seguir uma certa filosofia também do Rudolf Steiner e da Maria Thun, tanto no vinhedo quanto na vinificação. E natural é um conceito que é mais aberto, eu acho. Assim, não tem regulamentação. Né? Eu queria que você me dissesse quais são os conceitos que você trabalha. É uma grande filosofia o natural. Temos 4 horas. Esse é o problema, Liz. Eu fiquei imaginando, né? Tanto assunto para tão pouco tempo. Né? Não, mas tô brincando. Claro que assim, é um assunto muito extenso. Eu vou começar a regar aqui. Já rega o pessoal com seu... Você trouxe um biodinâmico, coitado, já atrapalhou. Eu que geralmente atrapalho as pessoas, falei que o programa é um caos. Né? Eu geralmente sou o cara que atrapalha tudo. Mas o Rodrigo está fazendo as honras de tudo. Apresentar você e também atrapalhar. Primeiro, foi muito interessante você começar com a questão do naturebas, né? O termo, porque na época, imagina, a gente começou em 2008 com o restaurante, né? A Enoteca foi assim, a grande mãe dos projetos. Foi, na verdade, onde eu comecei com toda a questão de trabalhar com cozinha orgânica, com pequenos produtores e com os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Só que como você bem viu agora, é muito tempo que você gasta falando para as pessoas porque os vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, sustentáveis, de cultivo... Então a gente começou a falar natureba. Né? Foi uma maneira que a gente colocou tudo debaixo de um guarda-chuva conceitual e ainda ironizando um pouco, né? Porque o Portuga, o Brazuca, o Natureba sempre teve uma coisa um pouco pejorativa, né? E né? A gente ainda vive numa sociedade que os produtos industrializados e todo esse modo mais mainstream industrializado ironiza um pouco tudo que é alternativo, né? Embora essa palavra alternativa seja bem... bom, mais 4 horas. Exato, mais 4 horas. A própria palavra natural sofre com um preconceito terrível, né? Ou seja, sim. Então, o natural dos anos 80 tinha uma classificação que está hoje, né? Você vai falar do vinho natural, ele, de fato, luta para ser natural. Sim. Aquele natural, o sanduíche natural, o lanche natural dos anos 80 de natural, não tinha praticamente nada. E por isso que a gente começou a falar em vinho natureba, né? Uma forma jocosa de falar sobre esses vinhos que estavam fora do sistema, né? E é muito engraçado para a gente agora ver que isso se tornou um jargão dentro do próprio vinho, né? Tem produtor que coloca no rótulo, né? Então é muito gratificante, até engraçado, mas é gratificante.
Eu também não gosto de fazer essas classificações dentro do mundo do vinho, principalmente dentro do mundo do vinho natural. Mas, para a gente entender, precisa. Né? A gente vive num meio que a gente classifica as coisas. Então, a gente precisa disso até para saber as diferenças entre o vinho convencional, né? Que é o vinho normal, comercial, industrializado. Porque convencional é o que a convenção diz. Né? Então, o que a convenção diz? Que a gente vive num mundo de modos de produção e consumo industrializados. Então, esse é o vinho convencional. E aí, todos os outros que estão fora, que são aí os naturebas, né, dentro desse guarda-chuva, as principais são vinhos orgânicos, os vinhos biodinâmicos, os sustentáveis e os vinhos naturais. Eu, antigamente, começava falando sobre os vinhos convencionais, orgânicos, biodinâmicos e terminava nos naturais. Hoje em dia, eu começo ao contrário. Porque vinho natural não é um tipo de vinho. Vinho natural, na verdade, é um movimento. Né? Então, da mesma forma, por exemplo, que a gente tem a agricultura orgânica e a agricultura biodinâmica, né, que começaram ali nas primeiras 3 décadas do século XX, como um movimento de resistência à agricultura química, que tinha nascido no início do século XIX, a gente tem o movimento do vinho natural na década de 80 como um movimento de resistência à extrema industrialização do vinho e padronização do vinho na década de 80. Qual que era o cenário, né, da Europa? Pequenos produtores endividados, porque eles tinham que comprar maquinário, veneno para colocar na terra e aditivos enológicos para fazer o vinho. E aí, esse movimento de resistência começou a querer fazer vinho sem veneno no solo e sem aditivos enológicos nos vinhos, justamente para voltar a uma autonomia social, cultural e econômica também, né? De autonomia mesmo desses pequenos produtores que estavam endividados, como todo pequeno produtor está hoje em dia perante o sistema agrícola industrial. Então, isso é vinho natural. É um movimento de resistência agrícola. Né? E ele pregava o quê? Você não colocar agrotóxicos, venenos, pesticidas, fertilizantes sintéticos no solo para você preservar o ambiente, mas para você também não ter que pagar, porque assim, sempre se fez com os insumos naturais, sempre se fez com adubo, sempre se fez com fertilização natural. Né? O sistema agrícola que impôs que a gente tem que comprar aditivos para poder cultivar. E depois, na hora da vinificação, é exatamente a mesma coisa. Para que você tem que comprar um pacotinho de levedura artificial que custa não sei quanto, se você pode fazer por fermentação espontânea? Então, assim, a base econômica é social. Atrás disso também tem uma questão de que os modos de produção industrial acabam com a noção de terroir, acabam com a noção de autenticidade. Né? Tudo que a gente conhece no mundo do vinho convencional, de aromas, de sabores e de características organolépticas, adoro, né? Sommelier adora falar isso. Organolépticas. Características organolépticas de Bordeaux, de Borgonha, Syrah, sul da França, tudo isso é baseado numa roda de aromas e sabores industrial. Né? A roda de aromas foi criada na década de 70 e 80. A gente, como sommelier, a gente é criado para ser robô de vinho industrial. Então, o movimento do vinho natural ele vai completamente contra tudo isso. Então, você precisa ter uma agricultura limpa, sem veneno, e depois uma vinificação sem aditivos enológicos. Para quem tem ainda alguma dúvida, o aditivo enológico é o equivalente ao aditivo alimentar. Só que a grande diferença é que na indústria de alimentos, a gente sabe disso, a gente tem toda a questão da rotulagem, né? Uma militância de rotulagem, de você ler o rótulo, de você não querer coisas que você não sabe pronunciar. Só que o grande problema é que a indústria do vinho utiliza praticamente a mesma quantidade, são mais de 400 num vinho convencional que você pode colocar. Um número absurdo, né? Absurdo. Só que, pelas leis de rotulagem do vinho, você não precisa especificar o que você coloca no vinho. Você só precisa colocar o conservante CO2. Então, todos os outros, as outras centenas de aditivos enológicos que se colocam no vinho, você não precisa colocar no rótulo. Então, por isso que existe, assim, uma loucura entre o que a gente acha que é vinho, que é suco de uva fermentado, no máximo com um pouco de SO2, né? E o vinho que realmente é feito hoje, que é um produto industrial alimentício.
né? Então, assim, o marketing do mundo do vinho, óbvio que faz questão com que a gente não tenha essa ideia de como é feito mesmo, fabricado um vinho dentro de uma indústria. E a própria lei, né, de rotulagem faz com que a gente fique muito confuso. Então, de um lado, você tem o movimento do vinho natural, que luta contra a industrialização. Você não pode utilizar veneno na terra e nem aditivos enológicos na hora da vinificação. E o vinho, hoje em dia, que é um produto industrial alimentício. Eu sempre brinco que é como se você pegasse uma laranja e um suco de laranja. O suco de laranja de caixinha sempre, quer dizer, a gente imagina que tenha vindo de uma laranja. O vinho convencional também. Só que ele passou por um processo de agricultura industrial, ou seja, monocultura, fertilizante sintético e pesticida, e depois passou por uma planta industrial para poder ser padronizado, modificado e adaptado para o mercado. Toda laranja tem um gosto diferente. Todo suco de laranja de caixinha tem o mesmo sabor. Por quê? Você está falando de um alimento e de um produto alimentício industrializado. E é exatamente isso que é o vinho hoje em dia. Que a gente toma em restaurante, que a gente vê nas revistas, que a gente compra em supermercado, que são pontuados pelos guias e tudo mais. No meio disso, entre convencional e natural, a gente tem duas grandes classificações, que são dos vinhos orgânicos e dos vinhos biodinâmicos. Os vinhos orgânicos fica fácil da gente entender porque a agricultura orgânica é mais presente, né, na nossa vida. Então, é uma agricultura que não utiliza veneno, é uma agricultura que usa rotação de culturas, adubação, poda, enfim, né? A gente tem mais nesse imaginário o que é. E o orgânico parece mais fácil para os grandes produtores conseguirem uma adaptação, né? Porque é um primeiro estágio. Sim. É como se estivesse entrando numa faculdade em rumo ao vinho natural. Sim. O orgânico parece aqui o meu vestibular, né? Sim. Porque eu tenho que ser puro no campo. Exato. Né? Mas talvez lá dentro, na hora Exato. de vinificar. Essa que é a grande questão. Por a gente ter a ideia, e uma ideia realmente verdadeira, de que a agricultura orgânica é uma agricultura extremamente limpa, a gente acha que o vinho certificado orgânico é o vinho mais limpo de todos. E é muito errado isso. Até 2012, a gente não tinha legislação para certificar vinhos orgânicos. O que a gente tinha era vinhos de uvas certificadas orgânicas. Então, era um vinho que, na terra, ele era super limpo e depois tinha uma vinificação convencional. Levedura selecionada, conservante pra caceta, um monte de aditivo sintético, né? E depois de 2012 foi regulamentado uma certificação para vinhos orgânicos. Só que já foi regulamentado dentro de um meio industrializado, de um meio convencional. Então, os vinhos orgânicos certificados geralmente seguem a mesma cartilha de um vinho convencional, só que com aditivos certificados orgânicos. São centenas também de aditivos utilizados na produção do vinho orgânico. Conservante é quase igual ao do convencional. Levedura selecionada é permitida. Então, eu sempre brinco que assim, são duas mulheres extremamente maquiadas. Você vê que as duas estão muito produzidas. Uma está usando maquiagem convencional, a outra está usando maquiagem vegana artesanal. Só que o produto final é modificado. O produto final é feito para agradar o mercado. Esse é o vinho orgânico certificado, pelo menos 90% do que a gente conhece de mercado. Fora isso, tem o vinho biodinâmico, que é outro rolê. É outra coisa, outra história, né? Porque o vinho biodinâmico ele surgiu primeiro da agricultura biodinâmica, né, que também é uma agricultura de resistência, que surgiu lá em 1924 com Rudolf Steiner, né, que era um monstro, cara, era um avatar, né? Porque assim, educação Waldorf, ataca por todos os lados, medicina antroposófica, agricultura biodinâmica. Planeta. Impressionante. E a agricultura biodinâmica foi, na verdade, um pedido, né, dos agricultores na época. Na época, a galera já estava preocupada com os estragos do fertilizante sintético, né? Nem existia os agrotóxicos como a gente conhece hoje. E os agricultores já estavam vendo que os solos estavam morrendo. Por conta disso, eles chamaram Rudolf e Rudolf falou, bom, eu sou médico, vamos aplicar antroposofia na agricultura. Né? E foi uma série de palestras que ele deu aplicando os conceitos da medicina antroposófica na agricultura. Seria como dizer, eles, como a gente, nessa medicina, a gente é muito o que a gente come, né? O solo talvez seja aquilo que ele absorve, aquilo que você, de fato, dá para ele.
Você tem que alimentar bem o solo. Exatamente. A agricultura biodinâmica, mais do que tudo, é uma agricultura restaurativa dos solos. Você tem que fazer com que a planta tenha o seu alimento completo. Então, o que é o alimento da planta? É o solo, os nutrientes e a microbiota. Então, você tem que restaurar toda a vida da microbiota do solo e todos os elementos que estão ali, né? A biodinâmica vai cuidar do solo para que a planta esteja saudável. Só que Steiner não bebia. A gente está falando de 1930... Isso é o mais curioso de tudo. Exato. Né? E Steiner era abstêmio, né? Aliás, por uma razão muito interessante. Porque eu acho que ele tinha uma visão muito mais ampla do que o próprio vinho, né? Talvez não seja tão absurdo o fato de ele não beber também. Né? Não, ele na verdade, ele acreditava que, assim, ao longo do desenvolvimento espiritual da humanidade, a gente precisou do álcool para se individualizar. Né, se individualizar e se fortalecer como ser humano, como raça e tudo mais. Só que chegou num ponto que essa individualização começou a fazer com que a gente ficasse muito centrado na gente mesmo e esquecesse a conexão com a natureza e com o divino. Então ele achava que o álcool, no momento atual que a gente está, era muito mais uma fuga e uma fragmentação do que propriamente uma volta à unidade. Né? Então ele não bebia e ele não defendia nenhum tipo de substância que te tirasse realmente da realidade. Voltando, parênteses. Então faço outro, você segue a medicina antroposófica? Sim, meu médico antroposófico. Exato. Várias pílulas, comprimidinhos, vitaminas. Exatamente. Vários, né? E aquela visão completamente holística, né? Porque assim, você é o seu entorno, né? Você tem que estar equilibrado para você ser saudável. E você só vai ser saudável se você estiver no seu meio mais próximo ao natural. Isso é completamente agricultura biodinâmica também, né? Só que isso foi em 1920, 1930, né? O que a gente conhece como vinho biodinâmico foi uma série de produtores, principalmente na região da França, mas alguns na Alemanha também, que começaram a aplicar agricultura biodinâmica em viticultura, né? E a partir daí também desenvolveram uma série de regras para, dentro desse meio antroposófico biodinâmico, como vinificar. Então, claro, se a agricultura biodinâmica é uma agricultura restaurativa de solos, com todos os preceitos da antroposofia, etc., etc., não dá para você fazer qualquer coisa na vinificação. Exato. Né? Porque segue toda aquela coisa das fases da Lua, né? Ordem dos planetas. Sim. Tem toda uma... Isso é interessante porque, assim... Eu te atrapalhando, desculpa, Lisa. Isso eu acho que assusta muita gente. Assusta. Né? Porque as pessoas acham que o cara Urucubaca. tá viajandão, o cara tá fazendo uma bruxaria Sim. aqui, papo furado. Como deixar o vírus ser regido por tais situações. Sim. Né? Isso é muito interessante porque mostra como a gente está desconectado de toda a nossa história. Né? A única coisa que o Rudolf Steiner fez foi fazer um compêndio de práticas agrícolas ancestrais. A gente sempre olhou para os astros para se guiar, a gente sempre olhou para os ventos, para o sol, para a posição da lua, né? Se a lua estava baixa, estava alta, se estava cheia, se não estava. Um lenhador não vai cortar uma árvore se a seiva está toda para cima, vai cortar se a seiva está para baixo. Então tem que ser em lua descendente, tem que ser em lua minguante. A gente sempre soube disso. A gente sempre soube, por exemplo, que os chifres dos animais eram receptores de energia. E eu não estou falando de energia num sentido místico, estou falando de energia num sentido prático e físico. São antenas. Da mesma forma, eles têm muito cálcio. Então, faz sentido você enterrar os compostos em chifres de animais. É isso, exato. Tem todo um estudo muito mais profundo. Muito profundo e que a gente esqueceu como sociedade, né? Do meu lado, eu posso dizer o seguinte, eu sou um ignorante dos quatro costados, assim, em biodinâmica, em antroposofia, em Steiner. E eu sou um cético para tudo, assim, eu levo minha vida ceticamente. Mas eu acho impossível, até já tive muita discussão com gente, assim, que por alguma razão que eu não consigo explicar, tem implicância com qualquer coisa que pareça ser não industrial. E no mundo vinho, incrivelmente, existem essas pessoas. Sim. Mas eu acho assim, é negar uma realidade, a qualidade dos vinhos, assim, né? que eu encontro quando eu encontro produtores
não é sempre, mas quase sempre, que são biodinâmicos, né? Aqui, minha explicação muito pessoal, assim, que ninguém precisa adotar, é que, assim, é uma filosofia que exige um cuidado tão grande, exige uma dedicação tão grande e de fato, ela tem esse aspecto integrativo com a natureza, com cada pedacinho Pô, o solo tem que estar vivo, tem que estar tudo funcionando, que dá certo. Então, assim, eu não sei, eu não sou o cara para falar, pô, Steiner estava certo, isso aqui, mas eu acho que funciona. Mas, cara, é exatamente isso quando a gente pega desde o início, porque, assim, imagina, eram agricultores que não tinham conhecimento que o Steiner tinha nessas palestras onde foi criada, né, a agricultura biodinâmica. E ele fez justamente para serem coisas muito práticas e que funcionassem. E assim, boa parte, quando a gente vai aplicar, ou pessoas que estão convertendo vinhedo para biodinâmica, querendo recuperar solo, a frase é exatamente essa. Eu não sei o que acontece, mas que funciona, funciona. E eu acho que dá resultado, né? Você tem continuidade. Mas o grande problema, eu vejo assim, eu adorei quando você falou, porque as pessoas estão acostumadas a tomar esse vinho, o convencional, de tal maneira... Porque eu até entendo, nós mesmos, eu mesmo, não vou fugir da situação, acho que todos nós. Você espera, eu vou comprar um vinho de Bordeaux, espero, mesmo que seja um tradicional, um da Borgonha que seja tradicional, um argentino, você quer aquele Malbec, talvez que tenha mesmo um componente a gente foi criado com isso, né? Exato, que talvez não seja nem a levedura do local, né? A levedura que foi adicionada, que não é selvagem, não é você espera por aquele sabor. Às vezes você compra 2, 3 garrafas porque você quer aquele vinho novamente, né? Então é muito difícil a pessoa se adaptar a um novo tipo. É como se ela tivesse, sendo radical, quase como se estivesse mudando a bebida ligeiramente. Sim. Isso com é certeza. muito difícil. Eu fico pensando nisso, e principalmente nesse capitalismo meio feroz e selvagem, porque fazer essa mudança... Eu nem vou dizer, eu estava falando com o Rodrigo, né? Uma Borgonha tem toda uma dinâmica para o vinho biodinâmico, né? Ele está falando de São Jorge, os grandes produtores talvez tenham condições, microlotes, vou fazer aqui de uma maneira biodinâmica e tal. Mas aqueles grandes produtores que fazem de uma maneira maciça um vinho, né? Que não tem paciência, que é uma lógica de consumo muito desenfreada. Sim. Porque até para entrar nessa, a gente tem que mudar até a nossa lógica de consumo de vinho, né? Mas esse é o grande lance. É muito complexo. Eu diria, inclusive, o seguinte, muitos desses grandes produtores já têm linhas de vinhos voltadas para atender a esse mercado. Tem que você tem uma rota de passagem, um ritual de passagem. Eu estou segurando... pegando o bastão aqui e já soltando para o outro. Você tem Mas é incompatível, né? Toda essa galera que é muito grande, que está fazendo vinhos naturais, entre aspas, fazendo linhas biodinâmicas. Primeiro, não existe uma linha biodinâmica. Ou você é ou você não é. Ou você é natural ou você não é natural. Não é um tipo de vinho. Não dá para você fazer parte da sua produção biodinâmica ou natural. Vai muito além até da monocultura, né? A questão do... Sim. Se a gente pensar no biodinâmico, né? Ou seja... Você não precisa só ter barreiras de vinho, né, plantadas. Você entende, é uma coisa meio bagunçada. Fico pensando assim, não é aquela organização muito fofa e bonitinha, né? Aqueles corredores muito bem assimétricos e perfeitos, né? Talvez, no caso do biodinâmico, a coisa tinha que ser meio bagunçado. Né? Talvez tenha plantado maçã ali, ou laranja, alguma coisa assim. Mas não é bagunçado, muito pelo contrário. Bagunçado é uma palavra feia, né? Não é bem bagunçado. Tem que ser, inclusive, muito bem regrado, né? Porque para você fazer um tipo de produção dessa, você tem que ter um conhecimento muito maior do que para você ter uma produção convencional. Não, acho que o Vinícius está falando um pouco da aparência, assim, sabe aquela aparência da videira industrial, assim, com tudo sem vegetação, sem bicho, sem nada. Acho que a aparência desses vinhedos tradicionais, né, são muito assépticas, obviamente. E esses do biodinâmico não necessariamente são assim, né? Porque às vezes eles são até menores, não sei se você concorda, eles são um pouco mais... Sim, é impossível você fazer biodinâmica em grande escala, né? De novo, porque a gente está falando em questões conceituais que não casam com a ideia industrial da grande escala, da monocultura, do marketing pelo marketing, do transformar tudo num estilo de vinho, né? Então é muito mais por aí. Dá para fazer uma grande indústria, dá para fazer um vinho biodinâmico com preceitos biodinâmicos, ou então um vinho natural, sem usar, por exemplo, veneno na terra e aditivos? Dá, ele pode selecionar uma parte e pode fazer. Só que a grande questão é, qual que é a razão disso?
Ele está querendo melhorar o solo? Ele está querendo melhorar o planeta? Ele está querendo melhorar a saúde de quem planta, de quem bebe? Não, ele está querendo vender. Então, isso que é muito conflitante, né? Eu acho que a principal questão de todo mundo que vai para um vinho orgânico, biodinâmico e natural é transcender a questão da saúde do indivíduo. Não é porque eu estou tomando menos veneno e estou tomando menos conservante. É o que aquele produtor está fazendo em relação à saúde do total, né? Do comunitário, da terra, do solo, das águas, da contaminação, da questão social, da questão econômica. Muito além do produto final. A gente como indivíduo, sinceramente, dane-se a nossa saúde. A gente já não está mais num momento do planeta para se preocupar com isso. A gente está num momento do planeta de se preocupar justamente em intervir nos modos de produção e consumo. E aí é muito, muito mais embaixo esse buraco, né? Porque aí você está lutando realmente contra uma maneira de viver que a gente foi ensinado. Exato, isso que é muito difícil. Você fez me lembrar uma entrevista com na revista Dega, uma entrevista muito boa da revista Dega com o proprietário do Vega Cecília. Acho que é Pedro Alvarez, uma coisa assim o nome dele. Que ele faz vinho orgânico, ele já foi certificado como vinho orgânico, só que ele não vai colocar no rótulo que o vinho é orgânico. Nitidamente porque ele sabe que tem muita gente que tem preconceito, principalmente de quem se propõe a pagar o valor que é cobrado por um Vega Cecília, a estar lá orgânico no rótulo. As pessoas não querem comprar com a palavra orgânico. Ou seja, o cara faz um vinho orgânico e ele não quer pôr no rótulo porque ele sabe que o público dele não quer adquirir um vinho orgânico. E aí eu fico pensando nessa loucura, né? Porque como a gente vai mudar isso se a gente ainda trata uma garrafa de vinho como um investimento? E não vai mudar tão cedo. Exato. Até porque o próprio movimento do vinho natural já caiu nessa. Né? Se discute hoje, eu acabei de voltar da Geórgia, por exemplo, a gente estava nessa discussão. Qual que é o rumo do vinho natural? Porque, assim, as origens do movimento do vinho natural já não tem nada a ver com o que é o movimento do vinho natural hoje em dia. Hoje em dia as pessoas fazem rótulos caríssimos, rótulos hipsters caríssimos, para ficar bem na prateleira do Wine Bar de Paris. Né? A galera que consumia Bordeaux 82 agora está comprando Auvernois a preço de ouro, fazendo estoque. Então, assim, a gente continua consumindo vinho natural com a cabeça de um vinho convencional. Né? Claro, o movimento existe, mas até a gente modificar a nossa maneira de consumo vai demorar, né? Porque a maneira de consumo também transcende as classificações, o ser orgânico ou não ser orgânico. Hoje em dia é de bom tom você ser vegetariano, é de bom tom você consumir orgânico, é de bom tom você ter uma blusa de algodão orgânico. Exato. É como o Vega Cecília que vai fazer um certificado, mas eu não ponho no rótulo. É uma contradição total em termos. Então, eu queria trazer um pouco, aproveitar isso que tu falou para trazer um pouco para o Brasil essa nossa conversa. Assim, né? Eu acho que eu acompanho desde há muito tempo, assim, já tenho uma certa idade, o movimento, o início desse movimento de vinho natural, etc., especialmente fora do Brasil. Uma coisa que sempre me aproximou de tudo isso é porque justamente trouxe a noção de que se está consumindo uma coisa, um produto agrícola, que é feito por pessoas do campo, etc. E o vinho, antes disso, uma coisa que eu sempre adorei e sempre detestei, o ritual, vamos dizer, né? A cultura em torno do vinho. Né? A cultura, Então, quando surgiu esse movimento, eu de cara me identifiquei e tal. Só que no Brasil, eu acho que ele enfrenta um obstáculo a mais, que você está me dizendo assim, hoje em dia as pessoas estão pagando fortunas por um Auvernois. O Auvernois é um produtor do Jurá lá e tal. No Brasil sempre teve que se pagar muito caro por vinhos que não são industriais. Sim. Eu acho. Mesmo... Até os industriais. Mas assim, eu acho que aqui tem uma barreira de preço que de certa forma atrapalha um pouco mais que esse movimento natural seja completo aqui.
né? Eu queria saber o que tu pensa disso, assim. Primeiro, até o próprio movimento do vinho natural foi importado. Vamos começar do início. As uvas vieram para cá em 1500 com os portugueses. A gente não tem registro de videiras na América Latina. A gente sempre importou o fazer do vinho. Inclusive, o vinho de uva chegou na América Latina como arsenal colonizador, né? O vinho de uva representava Cristo. Todas as nossas bebidas fermentadas ancestrais representavam paganismo, adoração a entidades, canibalismo e poligamia. Tudo que a galera não queria que a gente continuasse fazendo. Exatamente. Nisso, eu toco num ponto que é muito importante. O que a gente entende como o movimento do vinho natural ainda hoje no Brasil é um movimento estrangeiro. É um movimento importado. Né? Então, obviamente que a gente está trabalhando com uma espécie que se adapta, mas não é uma espécie autóctone. É uma espécie que a gente teve durante toda a história muita dificuldade em cultivo e tem até hoje. Né? Segundo, a nossa maneira de elaborar vinho sempre foi uma cópia mediterrânea ou uma cópia dos irmãos chilenos e argentinos. A gente tem uma microbiota tropical, a gente tem um clima que é completamente diferente e a gente ainda não tem isso bem desenvolvido a ponto da gente ter uma viticultura de solo tropical. Não tem. Exatamente. Né? Então a gente ainda Perfeito. tem anos-luz para a gente começar a ter uma produção expressiva, que represente o terroir, que seja mais barata, que utilize menos veneno. Veneno é caro pra caramba, né? Tirando isso, até o movimento do vinho natural foi importado na questão de... Se você pega as origens do movimento do vinho natural, você vai trabalhar com métodos ancestrais, com uvas autóctones. O que é isso no Brasil? O que é uva autóctone? Não tem. Não tem, Então, não existe. vamos trabalhar com uvas tradicionais? Vamos. As primeiras italianas, as primeiras que chegaram da Ilha da Madeira, as americanas, né, que fizeram história pra gente, sem elas a gente não estaria falando de vinho hoje em dia. Legal. Só que se a gente for juntar tudo isso, lembrar que o Brasil não é um país produtor de vinho, isso não representa 1% do PIB, a gente não tem incentivo. Para cultivar é caro, para vinificar é caro, porque não é um país produtor. A gente cai numa questão que talvez o grande movimento de vinho natural na América Latina não esteja ligado à uva. Esteja a gente voltar nas nossas raízes do que a gente fazia antes da uva chegar. Porque aí você tem um monte de frutas nativas que viram álcool. Inclusive, isso tem registros na história que são maravilhosos, de fermentados de caju, de jabuticaba, de mandioca, de milho, que aí sim você tem bebida barata e que pode ser cultivada sem veneno. É fácil você cultivar sem veneno e fazer bebida barata na Geórgia ou na França. Vinho aqui não, vinho de uva não. É uma bebida que não faz parte da nossa alimentação. Exatamente. É uma bebida, sim, para uma elite. Não dá para a gente mudar isso por enquanto, a não ser que você esteja falando de produtores que vendam localmente, com uvas que eles cultivam sem veneno. Só que isso não dá para fazer escala ainda, enquanto todo mundo não tiver sua videira fazendo vinho natural para vender. Então a gente lida com um monte de fatores que, nos dias de hoje, fazem com que não dá para a gente ter esse movimento do vinho natural para todo mundo. Todo mundo fazendo vinho barato, todo mundo bebendo copo de R$10. Não, não dá. Essa não é a realidade. Você falou um negócio Adorei essa agora história. que... Eu acho que é como se o vinho fosse, né, a uva, né, foi imposto ao Brasil. Né? Sim. Não era para a gente estar fazendo. No fundo. Por isso que a produção nunca pode ser grande, por isso que não pode ser barato. Né? Foi imposto. Né? Claro que, né? Passado tanto tempo, ou Sim, seja, o sim. tempo passou, né? Sim, eu sempre falo assim, o cara que está fazendo cauim Sim, de mandioca claro. no norte do país é tão brasileiro quanto o filho de italiano que Que está tá fazendo fazendo vinho, vinho de sim. uva. Mas a gente tem que lembrar disso. Existem muitos produtores, inclusive, é uma coisa que eu fico enchendo o saco da galera. Tá ali se matando para cultivar um chardonnay, enchendo de veneno e passando fome, com um pé de néspera gigante Gigante do lado. e amora e caju caindo no chão, né? E essa é uma chave que a gente tem que virar até justamente para a gente não cair no erro de se limitar a esse movimento que foi importado. Nada contra. Imagina, é minha vida o movimento do vinho natural. Mas a gente precisa lembrar que
questão ambiental, social e econômica está ligado, talvez, aqui na América Latina, a outros produtos que não o vinho de uva. Tu falou da dificuldade de se obter... Falando nisso, podemos eu beber. ia falar, mas Vocês estão aí. Fala vamos do... lá. Ó, já tô por exemplo, diga qual é o vinho. Tá ficando Exato, tensa eu a tô olhando conversa, aqui, é né? melhor beber. Tu falou da dificuldade, né? De desenvolvimento de uma agricultura tropical. Eu vou puxar para o lado da uva, porque é nosso programa aqui. Sim. Isso. Eu acompanhei um pouco assim a dificuldade que as pessoas que faziam vinho e queriam, de certa forma, estar junto desse movimento, tiveram de obter uvas sem veneno. Sim. Né? Quer dizer, eu acho que esse movimento ele começou, ou pelo menos ele teve muita gente que começou na adega mais do que na videira. Né? Então tinha de comprar uva, etc. Embora eu acho que isso esteja mudando um pouco. Assim, né? Você acha que é mais fácil hoje do que 10 anos atrás obter uvas sem veneno? Porque eu me lembro de conversar com produtores assim, e perguntar assim, tá, mas de onde vêm essas tuas uvas aí? O cara fica... não, vem daí, vem daqui perto. O pessoal meio que desconversava, assim. Sim, até hoje. Até hoje é meio assim. Até hoje. Tem alguns pontos. O primeiro é que, assim, existe esse fenômeno, principalmente em regiões que não são tradicionais de cultivo de uva, que são dos produtores de vinho natural não vinhateiros, né? Não viticultores. Ou seja, pessoas que compram a uva e fazem vinho natural. É fácil fazer vinho natural. Você pega a uva, esmaga a uva e espera. Né? Claro, você precisa ter um certo talento, porque senão o vinho fica ruim. Mas, tendo um certo talento para coisa, é que nem fazer pão de fermentação natural. Quando você pega o jeito, exato, você pode errar no início, mas depois você acaba acertando. Exato. Um pouco de talento, como você disse. Melhores padeiros, piores padeiros, mas todos padeiros. Exato, todos padeiros. Agora, cultivar uva não é para amador. Cultivar qualquer coisa. Se alguém já tentou plantar uma alface, sabe que assim... Aí não é para cara, amadores. é outro Ou você estudo. tem que ter um estudo... Ou você tem... Então, assim... E principalmente uva... Meus pés de manjericão morrem a cada... E principalmente uva, que você tem uma safra ao ano. Você passou o ano inteiro trabalhando naquilo para ter uma experiência ao ano. E aí, como a gente está falando, né, toda essa questão, óbvio, dessa agricultura biodinâmica ou natural, você ainda tem as intempéries do tempo, as condições do tempo. E hoje em dia as situações estão, né, muito mais complexas. Sim, você ainda tem que passar por essa frustração. Então, assim, esse movimento, que inclusive foi um movimento de gente bastante jovem, de países jovens, ou de muita gente que quis surfar a onda do natural, sem lembrar que a base do movimento é agrícola, fez isso. Partindo para a realidade do Brasil, já é difícil, entre aspas, tá? Difícil não porque não dá, difícil porque a gente ainda não tem conhecimento e nem técnicos o suficiente para fazer uma agricultura orgânica decente no Brasil. São pouquíssimas as pessoas que têm esse conhecimento de solo, de microbiota, de variedades, de cavalo, para fazer uma agricultura orgânica, biodinâmica, sustentável, ou de agrofloresta, por exemplo, no Brasil. Então, assim, falta tempo, falta experiência e faltam profissionais qualificados. Não é clima, não é microbiota, não é chuva, não é sol, não é nada disso. É simplesmente falta de conhecimento adaptado. Então, já é difícil fazer porque a gente não tem isso nem para um cultivo convencional, muito mais para um orgânico, biodinâmico, etc. Somos um país que não incentiva cultivo limpo, muito pelo contrário, desincentiva. Então, além de você ter que bancar com o próprio bolso, tem produtor orgânico, por exemplo, que não consegue financiamento no banco, porque você não tem a garantia do agrotóxico. O agrotóxico vai garantir a tua colheita. É um absurdo. Então, assim, a gente não tem incentivo de ninguém. A gente já vive num país onde esse conhecimento técnico agrícola para esse setor é muito escasso. Terceiro, a gente está lidando principalmente com um movimento do vinho natural que é ligado à terra, que é ligado a um pessoal militante, ativista, que não tem grana.
Então, assim, para você fazer um cultivo de uvas e fazer um cultivo de uva orgânico e biodinâmico, você tem que investir em terra, você tem que ter terra. Quem é que tem terra no Brasil hoje em dia? Né? Então, assim, são vários fatores que dificultam. No início, houve um boom dessa galera que estava comprando uva cheio de veneno e falando que estava fazendo vinho natural, porque não colocava aditivo e não colocava sulfito. Isso não é vinho natural. É lógico, só não faz Né? final. É o oposto do orgânico, né? Exatamente. Tava sujo no campo, mas lá na vinificação tava Exatamente. Mas essa dificuldade permanece ainda, assim, então... Permanece, digo mais, vai ficar cada vez pior, né? Acho que todo muito mundo viu o difícil que está de- acontecendo no Rio Grande do Sul. É a nossa principal região vitivinícola. Destruiu. Tá, assim, a gente não tem nem ideia dos reais impactos disso na agricultura e na viticultura. E já era uma região, que eu lembro de alguns casos, que já era comprometida com agrotóxicos dos vizinhos, né? Que ficava no ar e contaminava as próprias uvas. Ou seja, Claro, o maior índice de câncer relacionado à intoxicação por agrotóxico é no Rio Grande do Sul, inclusive Monte Belo do Sul, que é onde estão a maior parte dos viticultores e vinhateiros naturais do Brasil. Isso. A OMS falou que assim, o último registro, falei para o Barrados que eu peguei números. Por sua causa, eu peguei números. Fui atrás de números. Os agrotóxicos, segundo a OMS, matam 20 mil por ano, né? Sim. Com câncer e diversas doenças. Ali. Registrado, né? Registrado. Porque os não registrados somam... E é muito louco, mais. né? Que é uma arma química que virou produto para... Exatamente. O pessoal acha Criado que é pela teoria da BASF, conspiração, pela BAE. né? E não É arma química que virou um produto para Exato. limpar o terreno, né? Lógico, certamente matam pragas, mata Sim. tudo também, né? Eu Mata sempre praga, gosto mata de o bicho, tocar mata nisso, porque assim, muita gente realmente acha que é teoria da conspiração natureba, de que as armas químicas utilizadas na Segunda Guerra viraram agrotóxicos. Mas é verdade, fato, é um simplesmente. fato, é um fato. São as mesmas empresas que faziam as armas químicas e que faziam alimentação. Duas grandes como BASF e Bayer. Sim. Bayer. Mas para isso eu desenvolvi um argumento que não assusta tanto. Porque assim, se você pega século XX, os dois grandes eventos do século XX foram as duas primeiras guerras, né? Onde que estavam as principais cabeças pensantes do mundo? Nas guerras, né? Eu falei duas empresas que são alemãs. Exato. Então, assim, Que você criaram. tinha conhecimento técnico e grandes cabeças pensantes pensando em como ganhar a guerra. Acabou a guerra, para onde que você coloca esse conhecimento aplicado? Para o grande problema do mundo, a alimentação. Então, você pega a tecnologia de guerra, que é a tecnologia mais alta que existe, e aplica onde sempre precisou, que é a agricultura. Né? Então, Primeira Grande Guerra deu todos os maquinários agrícolas para a gente. Segunda Grande Guerra deu todos os agrotóxicos, porque a gente descobriu como sintetizar moléculas, como fazer armas químicas, como desfolhar florestas no Vietnã, por exemplo. Né? E tudo isso virou o quê? Armas para a agricultura. A Vandana Shiva, que é uma mulheraço, assim, eu sou muito fã dela, pensadora, ambientalista, ativista, indiana, ela tem uma correlação que eu acho genial e que vai muito para essa questão de como a gente encara a vida, como a gente nasceu dentro de um ambiente, dentro de um sistema que a gente às vezes nem enxerga, que é a correlação entre a visão da guerra do século XX e a visão de como a gente encara tudo, agricultura, medicina. Né? Então, ela diz que a gente encara a nossa vida ainda com um olhar bélico. Né? Você, por exemplo, fala em medicina e você fala do arsenal médico. Cara, isso é muito assustador. É muito bizarro, né? Pode crer. É um arsenal médico. Sob esse prisma. Na agricultura, Verdade, você extermina as pragas, você combate as pragas. É muito assustador. A gente ainda vive isso muito presente. Por mais que a gente ache que esteja lá no passado, a gente ainda tem essa visão. Né? É o combate, é o arsenal. Vamos destruir. Vamos destruir. Eliminar. Olha, já tem uma pressão violenta. Já aqui temos que, fala um pouco dá uma ficha do Naturebas pra gente. A feira, claro. Bom, importante para o público. Como vocês já repararam, o negócio aqui corre na veia, né? Então, assim, a grande ideia dessa feira foi justamente fazer, lá em 2013, né, quando ninguém falava sobre isso, quando os produtores estavam completamente perdidos, a meia dúzia que fazia vinho natural, nem não tinha para quem vender, todo mundo ilegal. Então, a ideia foi trazer todo mundo para São Paulo e fazer uma feira que fosse um espaço livre
de comercialização disso, para os produtores poderem falar com os consumidores e vender direto. Claro, 12 anos depois cresceu demais, a gente faz uma feira hoje para 2.500 pessoas, né? Esse ano vai ser no pavilhão da Bienal, né? Gigante. Progresso. Mais de 180 produtores, não só do Brasil, na verdade do mundo inteiro, são 14 países que vêm para cá. Mais da metade a gente faz questão de que sejam da América Latina, porque já se configurou como a maior feira da América Latina, então Bolívia, Peru, México, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil em peso, óbvio. E ainda é uma feira que as 4 pessoas, né, sou eu e mais 3 da enoteca, do restaurante, a gente que trabalha, a gente não recebe absolutamente nada. É isso que eu ia falar, você não ia falar dessa sua, para muita gente, essa loucura. Exato. Que você cobra ingresso, você não tem comissão da negociação de... Essa foi a única maneira que a gente viu da feira continuar e dela crescer. Então, é um evento sem fins lucrativos, a gente não fica com nada para a organização, claro que a gente paga as pessoas para fazerem, para produzir, etc. Aliás, tem um custo ali que você tem que pelo menos... Exato. Né? Não é, a gente não pega trabalho de graça, pelo contrário, a gente paga muito bem as pessoas. Mas, ainda hoje, é um evento que a gente não fica com nada e a gente não fica com nada das vendas. Então, todas as vendas são diretas, todas as vendas são de produtor para consumidor. Sem e é justamente sobre isso a feira. Para você poder, você que come, você que bebe, está em contato com quem produz o seu alimento de forma limpa, sem intermediários. É uma filosofia biodinâmica. Sim, sim. Isso, né? Eu vou pedir além licença aqui para dar um passo além na propaganda que ela está fazendo. O Rodrigo adora, ele sempre fala. Eu detesto evento de vinho. Eu bebo muito vinho, eu gosto de vinho, estudo vinho pra caramba, mas eu detesto feira de vinho. Vai lá. Degustações. Detesto, passa de uma barraquinha para outra e não sei o que, não quer perder, mas aí aquela lá tá cheia de gente, não sei o que. A Feira Naturebas é divertida. É uma festa. É divertida, é um lugar legal de. Então, para mim é uma exceção que eu abro, assim. Não é uma feira de vinho. Já faz um certo tempo. Eu falo que assim, a feira de vinho que mais não é feira de vinho que existe, porque é outra coisa. É outra coisa. Não percam a Feira Naturebas, não percam. Dia 29 e 30 agora de junho. Você tem essa ilusão, porque às vezes a gente fica, né? Vamos pensar em ilusão, em sonhos, né? Estava até falando para o Rodrigo os números. Aquela OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, soltou o último relatório e foi o menor produção de vinhos da história desde 1961. Nunca se produziu tão pouco vinho por causa das questões climáticas. Do tempo, questões climáticas. Ou seja, se produz muito vinho. E, ao mesmo tempo, o relatório do Organic Wine Market promete que, do jeito que vem crescendo o vinho orgânico, natural, tal, que vamos ter um crescimento de 10% a 12% até 2030. Sim. Vendo essas linhas, ou seja, quem é mais afetado nessa produção aí os grandes produtores que perdem ali, né, várias safras e tal. Você acha que um dia vai ter um equilíbrio? Nós vamos ter que aprender na marra e teremos um equilíbrio. Eu coloco o vinho natural como grande vinho, né? Assim, o orgânico sim. Como eu falei, está passando no vestibular, o biodinâmico e o natural estão andando um pouco de mãos dadas. Mas você acha que um dia nós vamos ter um equilíbrio entre a produção e venda de vinhos naturais com o tradicional? Ou isso é quase uma blasfêmia. Não vamos chegar nessa. Pelo contrário. O que a gente entende de sistema convencional, de sistema agrícola industrial, de modo de produção industrial, de alimentação, vai acabar. Da mesma forma como muito dos sistemas econômicos sociais de cidade e de conformação que a gente vive vão acabar. E a gente vai acabar junto com isso tudo? Muitos de nós também vamos acabar. Muita cidade... Fazendo, não vai dar para continuar, né? Não. O mundo já está colapsando. Eu até brinco que a gente foi a geração que resolveu encarnar no apocalipse. A gente está vendo diante dos próprios olhos. Nossa frente. Então, assim, isso a gente está falando só de vinho, né? Porque não pensa no arroz, no feijão, você não precisa então, assim, que vai colapsar, vai colapsar. Enquanto isso, obviamente que talvez as poucas sociedades que conseguirem sobreviver neste planeta, né? Tem gente querendo ir para Marte, eu acho genial isso. Já estão procurando foda-se a Terra, vamos para Marte. Planetas habitáveis. Exato.
programas de ciência. Esse planeta pode ser habitável, está só a 40 anos-luz daqui. Então, acho que assim, existe uma ideia muito errada do que é, por exemplo, o que vai ser o futuro. Eu acho que o futuro da humanidade vai ser justamente um equilíbrio entre alta tecnologia e o resgate de certas coisas, como produzir local, como fazer vinho na própria casa, como voltar a fazer seu pão. A gente precisa voltar um pouco e ser mais autônomo em relação à comida, à bebida e à medicina e à educação, para que a gente consiga se manter saudável durante, sei lá, mais quantos séculos ou milênios. Então, eu acredito sim. Na verdade, eu acho que assim, a gente chegou num ponto de industrialização que não tem opção. A gente vai ter que cultivar orgânico, a gente vai ter que fazer alimentos mais naturais, né? Para a gente não se matar por dentro, né? Com veneno, não matar o solo, não matar as águas. Então, a gente vai ter que fazer isso. E as grandes empresas também vão ter que fazer isso. Então, acho que vai ter uma mescla entre um conhecimento tecnológico voltado para isso e também uma conformação diferente na sociedade, de voltar mesmo a galera a ir mais para o campo, a se juntar em comunidade, pequenos produtores, vai lá e faz escambo com o vizinho, né? Ó, vocês viram que a Alice sabe tudo, que na apresentação do Rodrigo, a Alice também é nutricionista, né, Alice? Sou. Ah, lá, tá vendo? Mas então vamos pro quadro No Meu Carrinho. Então vamos lá, Rodrigo. Eu quero você e a Alice que vão aí falar vão indicar alguns vinhos. Eu fiquei fora dessa para dar. O que tá no meu carrinho é esse quadro que a gente dá umas dicas de o que a pessoa pode comprar, o que ela pode levar e tal. Em geral, eu procuro. Esse aqui é ótimo, hein? Então, esse aqui é um vinho que a gente está surpreendeu, achava. É um Bordeaux da Côte de Bourg, que é biodinâmico. Inclusive, eu conheci a produtora numa feira Naturebas. Não sei o que a Lisa achou do... E é isso, é um movimento que está crescendo em Bordeaux, acho que foi talvez um dos últimos lugares lugar mais difícil a adotar, né, talvez, né? mas vem adotando com uma certa velocidade até, eu acho, assim, demorou para começar, a França na Europa, encarnou. né? Você mesmo falou, né, Rodrigo? Acho que a França... A França, de certa forma, liderou esse movimento, assim, mas Bordeaux sempre tinha um mercado muito que a lógica de Bordeaux vibrante, não precisou, mas agora disparou. Então, esse aqui é um vinho, deve ser uns... como a gente falou antes, difícil achar vinho barato nesse... com cara de cara. Esse aí custa uns R$180 por aí, mais ou menos. Aqui a garrafinha, vou fazer questão de mostrar aqui, ó. Eu vou aproveitar... Câmera, o vinho do Rodrigo. Eu vou aproveitar que o nosso tema é esse, assim, que o vinho natural é um vinho que te aproxima um pouco mais da terra e do produtor, do homem que faz e tal. Então eu vou indicar 2 vinhos de pessoas que eu gosto, assim, pessoalmente, que me ensinaram muito. Eu vou indicar o Magmatic Chenin Blanc do Zenker, do Arte da Vinha. É maravilhoso esse Chenin dele. E é isso, é um cara, eu acompanho assim, a produção dele desde que ele começou. Depois ele teve um problema terrível, assim, que levaria mais 4 horas pra gente falar, que ele foi impedido de produzir e tal. E é um cara que voltou com tudo, assim, eu fiquei muito feliz quando teve esse retorno e tal. Então eu vou indicar esse vinho. Eu acho que o que tem aí, que ele ainda deve estar vendendo em 2022, é um vinho de uns R$200 por aí. E acho que eu vou indicar um vinho que é meio simbólico, assim, de tudo isso, que é o Peverella do Era dos Zanini, com certeza. Grande pioneiro do movimento. Que na época, ele, o Álvaro Escher, fizeram esse vinho, Era dos Ventos, que resgatava uma uva que veio da Itália, que estava praticamente esquecida, e fez um vinho incrível, assim, que realmente é muito bom. Mas todo mundo também acha esse vinho muito bom, então ele custa uns R$400. Orgânico, biodinâmico, tratado como... Olha, eu colocando a... eu chamo de Natureba. Do Zanini é natural. Do Zanini é natural. Ele faz um cultivo super limpo nas videiras. Ele e o Álvaro fizeram um trabalho maravilhoso, porque eles resgataram a Peverella.
Era uma uva que já estava com doença, levaram para a Embrapa, trataram a uva, voltaram com a uva, começaram a plantar. É uma das uvas pioneiras no Brasil, né, que os primeiros italianos trouxeram. Então, eles têm essa coisa das uvas tradicionais, do movimento do vinho natural. E foi o primeiro cara a fazer vinho branco de maceração, que a gente chama que é o vinho laranja, né, que também é um método tradicional de se fazer vinho branco. Então, os caras são assim... Nossa, eu sou muito fã deles. Quer indicar algum? Fica à vontade para Quero. você indicar. Indica, primeiro, claro, indicar muito além de qualquer indicação, gente, comprem vinhos gaúchos, por favor, a galera tá precisando. Qualquer coisa, industrial, não industrial, artesanal, momento, natural. Compre vinho gaúcho. Né? Compre vinho gaúcho. Quem precisar de indicação de produtores artesanais, naturais, biodinâmicos, o site da Feira Naturebas tem. Lá no www.feiranaturebas.com.br tem um mapa, que é um mapa de acesso livre para quem quiser entrar em contato com os produtores e comprar direto. A gente não tem nada a ver com isso, a gente só fornece os nomes. De pessoas que eu gosto muito, inclusive, claro, todo mundo está passando por dificuldade lá, mas falando em vinhos baratos, por exemplo... se a gente for para produções locais, se a gente for para o pessoal que ainda não tem tanto renome, você consegue vinhos muito em conta. Por exemplo, a Marina da Biosabores tem vinhos na faixa dos R$70 aqui. Chegam para você a R$70 e ela é uma das pessoas que, por exemplo, mais trabalha as variedades americanas de uma maneira linda. Então, ela tem, assim, videiras de 100, 150 anos de idade. Ela faz um cultivo biodinâmico, ela faz uma vinificação natural e chega na tua porta entre R$50 e R$70. Nossa. Eu acho que só vale a gente dar uma explicada do que são videiras americanas, porque eu acho que talvez nem todo mundo saiba, então, por favor. Videiras americanas são videiras que nasceram na América do Norte, né? Então, aqui a gente conhece, por exemplo, Bordeaux, Niágara, Concord, essas videiras que vieram no final do século XIX justamente para combater a questão da filoxera. Elas que salvaram o mundo, na verdade, né? Porque são as raízes delas que fazem com que as europeias consigam crescer. E muita gente tem preconceito contra elas porque se convencionou que são uvas que não são feitas para se fazer vinho. Isso é uma bobagem. Sempre né? achei isso muito esquisito. É uma bobagem, é uma bobagem. Uvas que não são, né, para vinhos. Existem bons vinhateiros. Não é vitis viníferas. Não é vitis vinífera. É vitis outra. Uvas só para suco. E também, quem que falou que aquela é vinífera? Não, claro, alguém teve que dar esse nome, né? Em algum momento. Por quê? É completamente lógico. É uva, né? Então, indico muito a Marina, indico muito Caio Mincarone, né? Porque além dele ser um vinhateiro assim excepcional, ele também está liderando muito do movimento ali de ajuda com os produtores do Rio Grande do Sul. Então, Caio Mincarone também sou muito fã do trabalho dele. Poderia falar de muita gente, porque assim, Boroto, cara, tenho muitos amigos lá. Mas saindo um pouco isso que eu fiquei com medo, vamos colocar a Lisa em ensaios. Isso. Saindo um pouco do Rio Grande do difícil, Sul, né? porque assim, de novo, acho que comprem vinho gaúchos, ponto, nesse momento. Em São Paulo, tem um cara assim que eu não posso deixar de não recomendar, que é o Gustavo da Bela Quinta. Que assim, é um tapa Roque, né? na cara do nosso preconceito. Nossa, tapa na cara. Cara, porque ele faz... Soco de Mike Tyson Exato. no meu que nariz. ele faz em São Roque. Né? Muito... Inclusive, logo mais ele vai entrar num projeto maravilhoso com um vinhateiro francês. Mas, enfim, ele já faz um trabalho que assim, é fenomenal. E ele tem um vinho que é de uma uva chamada Ribas. Essa é a minha indicação aqui de São Paulo. É um vinho de uma uva chamada Ribas, de um vinhedo que foi tratado com homeopatia, sem veneno, resgatando uma variedade que foi desenvolvida em São Roque na década de 30, que, para quem não sabe, São Roque é uma das regiões vitivinícolas mais antigas do Brasil, do século XVII. É muito antiga. É engraçado, como curiosamente ninguém dá muito valor para isso. É outro que entra para aquele grupo dos preconceitos. Né, que a gente tá falando. E aí ele faz uma vinificação natural em ânfora de Ribas, tratada com homeopatia sem veneno. Nossa, que fantástico. Eu não conheço, vou ter que tomar. É maravilhoso. Vou viajar Gustavo, para São Roque. Bela Quinta, vinhos finos. Terei que ir lá. É muito claro que você assim, desenvolveu um conhecimento que foi, como qualquer desenvolvimento, aconteceu ao longo do tempo, né?
Mas eu sempre quero saber se as pessoas tiveram um momento clique, assim. Então eu queria saber o seguinte, teve algum vinho que mudou a tua vida? Teve, foi por volta de 2004, 2006. Eu trabalhava na época numa grande empresa chilena, convencional, maravilhosa, mas convencional. Eu trabalhava como sommelier no departamento de marketing, né? Então tinha que ir em tudo para poder ver o que a galera tá fazendo e tal. E aí eu saí de uma Expo Vines, né, da finada Expo Vines, com assim, um ataque de asma horroroso. Depois eu fui descobrir que excesso de sulfito em alimentação e bebida causa, né, sensibilidade respiratória. Então eu tinha que ir com bombinha para as degustações. E eu tinha que ir para uma degustação de champanhe porque eu tinha que fazer uns artigos lá para a empresa. E aí eu comecei, assim, eu tava com dor de cabeça, asma atacada, o fígado ruim, aquela coisa. Você sai de uma feira de vinho convencional, você sai pesado, né? Sempre falo que, assim, álcool já é toxina. Álcool com mais 400 tipos de aditivo e um monte de conservante é uma bomba para o organismo. Aditivos que você não sabe, como o próprio rótulo nunca diz. Exato, Você é uma não sabe bomba. quais são. Eu fui para essa degustação de champanhe e eu não tava assim, aí se eu cheirar um, cheirar outro. E me deu vontade de beber. E eu falei, gente, eu tô virando alcoólatra, porque assim, eu já tô mal, eu já não tô legal. Comecei a beber um, comecei a beber outro. E não só tava gostoso de beber, como eu fui melhorando. E eu saí da degustação melhor do que eu entrei. E aquilo me pirou a cabeça. Assustadíssimo. Me pirou a cabeça. Falei, cara, tem alguma coisa muito diferente. E óbvio, com a minha base meio louca de nutricionista, essa relação do que entra no teu corpo e a interação do alimento no teu corpo sempre foi uma coisa que me pirou muito. E aí eu falei, não, tem alguma coisa de muito estranho, o que que é isso, o que que é isso? Era uma degustação de champanhe biodinâmica, champanhe Fleury, hoje já está no Brasil. E foi exatamente esse o momento da virada. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito esquisita aqui, não é possível. A reação do meu corpo foi diferente. Eu consegui ficar melhor, Nossa, foi mesmo quase medicinal para Foi. você. E foi champanhe ali biodinâmico. justamente o meu despertar. Isso é fantástico. E aí eu caí assim, cara, de joelho na agricultura biodinâmica, na medicina antroposófica, comecei a descobrir todo esse mundo, descobri o Nicolas Joly, fui para lá, fui visitar o cara, fui ler tudo dele, e eu entrei inclusive nesse mundo do vinho natural por conta dos vinhos biodinâmicos. Nicolas Joly é um Nossa, que produtor do fantástico. Loire, que é um dos também grandes porta-vozes históricos assim no movimento biodinâmico natural. E foi isso. Então foi uma champanhe Fleury que me resgatou do limbo de uma Expo Nossa, que Vines. coisa incrível. Né? Mudou sua vida em todos os sentidos. Mudou. Fantástico nisso. Bem, gente, queria agradecer, Liz. Muito Eu que obrigado agradeço pela o Muito convite. obrigado participação. mesmo, de verdade. Foi incrível. Uma aula para todos nós e para os ouvintes. Agradeço muito sua participação. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, gente. Falou. Até a próxima. No Vamos de Vinho.